Boa noite. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Bem do corpo ou bem da alma? Complica, né, aí? Mas é um enorme prazer estarmos reunidos depois do nosso retiro de ministério, de tantas lutas, tantas coisas, não é? Reunidos aqui no cenáculo, com Jesus, com os anjos, com os santos, e de modo especial com o nosso baluarte São Francisco. Nós vivemos essa semana, o dia de São Francisco e de Santa Teresinha. Santa Teresinha vai me perdoar um pouco hoje, nós vamos conversar sobre São Francisco. Tá bem? Santa Faustina também. Muito bem. Mas, meus irmãos, nos nossos estatutos... Cadê os estatutos? Nos nossos estatutos... Vamos pegar aí os nossos estatutos. Quero o meu. Vamos abrir aí onde tem dos baluartes. Todo mundo encontrou? Qual o capítulo de vocês? 5? Isso? 7. No meu é 7. Todo mundo encontrou dos baluartes? Vamos ler juntos. São Francisco, Santa Teresinha e São Camilo de Leles. São eles nossos baluartes. Diz o nosso estatuto, no parágrafo 27, devemos manter um relacionamento de intimidade e confiança para com os nossos santos amigos e intercessores no céu. Eles são nossas vozes diante de Deus e luz na vivência de nossa vocação. Amém? Então, o que é que diz aí os nossos estatutos? Que nós temos, vocacionalmente, 3 amigos no céu. Amigos intercessores, São Francisco, Santa Teresinha e São Camilo. E aí os estatutos nos orienta que nós devemos manter um relacionamento de intimidade e confiança para com os nossos santos amigos intercessores. E explica-nos ainda que eles são vozes diante de Deus, luz na vivência da nossa vocação. Quem aqui de nós já esteve cambaleando na vocação? Desanimado, desorientado, sem saber se seguia, se não seguia, desencorajado. Alguém já esteve assim? Levante a mão. Muito bem. Então, nessas horas, os estatutos nos diz que os nossos santos amigos, intercessores, estão no céu, dispostos a pedir a Deus pela nossa vocação. Eles estão diante de Deus, são nossos amigos diante de Deus para pedir, para zelar pela nossa vocação. Quem de nós fez isso? Quem de nós, num momento desse, se dirigiu ao seu baluarte ou aos seus baluartes e disse: me acuda, né? Me socorra, peça aí a Jesus por mim, interceda por mim. Eu não estou bem, né? Estou vendo a minha vocação sumindo, estou vendo a chama se apagando, eu não estou vivendo vocacionalmente bem, pois os nossos santos estão no céu, eles são vozes diante de Deus, eles são luz na vivência da nossa vocação, né? Principalmente na vivência da nossa vocação. Nós devemos clamar os nossos santos baluartes em todos os momentos da nossa vida. Deus constituiu ele lá no céu como intercessores dessa vocação, como pais dessa vocação. E nós devemos constantemente nos dirigir a São Francisco, São Camilo e Santa Teresinha. Certo? Outra coisa, né, que os estatutos nos pedem,
que nós devemos nos aproximar dele, ter com eles uma afinidade, sermos próximos dele. Devemos manter um relacionamento de intimidade e de confiança. Uma vez pedido a São Francisco, nós não podemos duvidar. Uma vez pedido a Santa Teresinha, nós não podemos duvidar. Porque nós temos que ter para com eles um relacionamento, sermos íntimos deles e termos confiança no trabalho deles, que Deus delegou a eles com relação a nosso respeito. Eu até habituei-me ao rezar o terço, né, em cada mistério, eu sempre uso São Camilo, rogai por nós, São Teresinha, São Francisco, porque a gente nós temos que adquirir meios para nos tornarmos amigos dos nossos santos amigos do céu. São presentes de Deus para a nossa vocação. E com certeza, tudo que nós pedirmos a eles, eles vão levar a Jesus. Porque são pais dessa vocação. São espelhos dessa vocação, são luz dessa vocação. E é uma alma que pede a eles ajuda. E como pai dessa vocação, eles não vão nos negar. Eu lembrei dos estatutos para relembrar isso aqui na nossa cabeça, para chamar a nossa atenção, que nós temos que ter intimidade com os nossos baluartes, que nós temos que ter confiança para com eles e que eles estão lá no céu, à nossa disposição, 24 horas. Então, nos dediquemos a cultivar esse relacionamento com os nossos baluartes, com os nossos santos amigos. E quero ainda partilhar algumas coisas da vida de São Francisco para nos tornarmos mais próximos dele. A gente tem escutado muito essa questão de que o amor não é amado, não é? Tudo bem. Eu acho bom isso. E foi a expressão que fez nascer a nossa vocação, né? Que fez nascer esse carisma no meio dessa cidade. E a partir do momento em que as pessoas vão ouvindo o amor não é amado, as pessoas vão encontrando esse carisma e se aproximando do nosso Deus e se apaixonando do nosso Deus. E eu sempre cultivei em mim um questionamento. Será que São Francisco só falou o amor não é amado naquele dia, naquela hora, quando ele estava passeando naquele bosque, né? Em que o camponês encontrou ele chorando, o camponês vai lá conversar com ele, e então o São Francisco explica, né, que não aguenta estar chorando porque Cristo está na cruz abandonado, porque ninguém o ama, e se ele pudesse ter todas as águas para chorar a dor desse amor que não é amado. Eu sempre me perguntei, será que São Francisco, né, só falou isso nesse dia? O que vocês acham? É uma revelação, não é? Estupenda. Pois é, eu fui pesquisar sobre isso, mas a verdade é que toda a vida de São Francisco foi um eterno expressar para a humanidade que o amor não era amado. Todos os dias ele estava chorando para alguém e dizendo que o amor não era amado. Vocês vão encontrar na internet e nos livros diversas encontros de São Francisco com pessoas conversando e que encontram, né, as pessoas também encontram ele chorando e ele vai dizer para as pessoas que o amor não é amado. E eu trouxe aqui alguns relatos. Vamos ver o primeiro. Certa vez, a caminho para Apulia, onde se alistaria no exército para lutar a favor do Papa, ocorre um diálogo indescritível em emoção entre Jesus e Francisco. Então, ele tinha ido se alistar no exército, lutar a favor da igreja, a favor do Papa, e no caminho, Jesus Cristo começa a conversar com São Francisco. E diz São Francisco para ele, diz Jesus para São Francisco, quem te pode ser mais útil? O Senhor ou o servo? São Francisco está indo se alistar no exército para lutar a favor do Papa, a favor da igreja. E no caminho,
Jesus interrompe ele e pergunta: quem te pode ser mais útil? O Senhor ou o servo? E São Francisco diz: o Senhor. E Jesus, então, pergunta: por que preferes o servo ao Senhor? Por que preferes o servo ao Senhor? Por isso que eu repeti para você entender direitinho. São Francisco estava indo lutar a favor do Papa, né? Pertencia a um exército para lutar, defender o Papa. E no caminho, Jesus pergunta para ele: quem te pode ser mais útil? O Senhor ou o servo? Quem era o servo? Quem era o Senhor? O próprio Jesus, né? Mas Francisco estava indo a serviço de quem? Do Papa. Não era do Senhor, entre aspas, né? Porque Jesus tinha um plano na vida dele. E ele responde direitinho: é o Senhor. Quem é mais útil? O Senhor. E então Jesus questiona ele: por que tu preferes o servo e não o Senhor? Aí Jesus se volta Aí Francisco se volta para Jesus e diz: que queres que eu te faça, Senhor? Perguntou Francisco. E Jesus responde: volta para a terra em que nascestes, porque é espiritualmente que eu vou fazer cumprir a visão que tivestes. Parece loucura a gente entender as coisas de Deus, né? Porque Francisco estava indo, de certa forma, servir a Deus, né? Mas nós também, meus irmãos, precisamos saber qual é o serviço que agrada a Deus. Não é? E não é fácil. É por isso que eu sou apaixonada por São Camilo, porque São Camilo quebrou a cabeça, né, para entender a vontade de Deus. É tanto que eles dizem: não é difícil para mim deixar jogo, mulher, prostituição, vício. Difícil para mim é compreender a tua vontade. É fazer a tua vontade. É entender a tua vontade. Então, São Francisco, coitado, como todo e qualquer bom cidadão, vai defender a igreja cristã, vai defender o Papa, e no caminho Jesus lhe aparece com essa, né? É preferível servir ao Senhor. Porque essa talvez fosse uma vontade humana, defender a igreja, que é um serviço correto também, mas não era aquilo que Jesus queria de Francisco. Que te é mais útil? Servir ao servo ou ao Senhor, né? Ao Papa ou a mim? Ele é claro que é o Senhor, né? Então Jesus Cristo não volta para a tua terra, porque é espiritualmente que eu quero que tu te gaste, que tu se dê, né? E São Francisco volta, né? Primeiro pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus explica e ele volta. A beleza da espiritualidade de Francisco exterioriza-se no aniquilamento de si, no amor aos pobres e à obra da criação. Contava dias e dias, noites e noites, a sua condição de verme, exaltando a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Nestes versos de dimensão infinita: quem és tu e quem sou eu? E esse é um dos diálogos mais bonitos de Jesus Cristo, de São Francisco e Jesus Cristo, porque daí ele compreendeu que a vontade de Deus se manifesta no nosso espírito, e é espiritualmente que Deus quer nos conduzir. E chegou um momento da caminhada, gente, em que a gente precisa entender, né, que as minhas forças humanas, elas não são nada, e talvez nem sejam a vontade de Deus. Que Deus quer me conduzir a partir do meu espírito. Deus quer conduzir você a partir do que Ele fala no teu espírito. Por isso é que a vontade de Deus, ela sempre vai ser oposta à nossa vontade. Como foi na de Francisco. Como está sendo na nossa.
A vontade de Deus, ela é sempre oposta àquilo que eu quero, àquilo que eu projeto. Mesmo já sendo um homem de Deus, mesmo sendo um homem de caminhada, uma mulher de caminhada, mesmo tendo 10 anos de consagrado, a vontade de Deus é diferente da minha vontade. E aí Francisco passou a reconhecer a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus, e passou a exaltar e a cantar todos os dias: quem és tu e quem sou eu. E aqui São Francisco passa a se ver como um verme. Eu não passo de um verme, um pobre verme, cujas vontades são contrárias às vontades de Deus. Quando não, com o coração incendiado e inflamado pelo amor, denunciava profeticamente pelos caminhos por onde passasse: o amor não é amado. O amor não é amado. Quer dizer, era um outro canto de São Francisco. Pelas esquinas, pelas ruas, pela praça, o amor não é amado. O amor não é amado. Que deve também ser o nosso cântico. O amor não é amado. Estigmatizado por dom e por graça, acolheu no seu corpo as marcas da paixão do Senhor, ensinando-nos assim a deixar que se grave não apenas na face de cada membro, mas sobretudo no coração, a face de Cristo. Francisco de Assis, ou o irmão de Assis, mais irmão do que Francisco, é um dos baluartes da nossa comunidade e deve ser amado por nós, estudado por nós. Um outro episódio. Então, nós vemos que pelas ruas da cidade, ele estava sempre a cantar, independente de ter gente ou não que o escutasse, ele estava sempre a cantar: o amor não é amado, o amor não é amado. Outro episódio. Um dia, Frei Leão, o fiel secretário do Poverello, sempre atento a tudo que acontecia na vida do pai e irmão Francisco, o ouviu a chorar. A poucos metros dessa basílica, e mesmo com certa dificuldade, conseguiu ouvir aquelas célebres palavras do estigmatizado da Verna. Dizia Francisco: o amor não é amado. O amor não é amado. Com muito respeito com o que tem aquele que entra no santuário da mais profunda intimidade de um homem de Deus, Leão pergunta: por que choras, pai Francisco? Francisco não responde, apenas continua a dizer: o amor não é amado. O amor não é amado. O amor não é amado. Leão, talvez para consolá-lo, mas totalmente convencido do que dizia, irrompe o choro de Francisco e lhe diz: mas Francisco, não te parece que já fizestes o bastante por Jesus? Quantas vezes a gente pensa que já fez tanto por Jesus, não é? Então, Frei Leão continua: não te parece que já fez bastante por Jesus? Tu deixou teu pai, tua mãe, teus amigos e um futuro de glória. E Francisco não falou nada, só respondia: não, não é o bastante. O amor não é amado. O amor não é amado. Continua Frei Leão: mas Francisco, não te parece que já fizeste o bastante, despindo-te de tuas vestes diante de todos, pedindo esmolas pelas estradas de tua própria cidade? Não te parece bastante abraçar um leproso, de tal forma a ser considerado um louco pelos que estão na tua cidade? E Francisco continuava no silêncio: não, não é o bastante. O amor não é amado. O amor não é amado. Responde de novo Francisco. Pela terceira vez, Leão insiste: Francisco, não te parece suficiente sofrer como estás sofrendo por causa dos estigmas
da rebelião dos ministros da tua própria ordem, da enfermidade dos olhos. E mais uma vez, Francisco, e com a voz forte, grita: não, não é o bastante, não é o bastante, não é o bastante. O amor não é amado, o amor não é amado. E conclui: escreve e guarde em teu coração, Frei Leão, Deus é o nunca é o bastante. Então, o que a gente compreende daqui? Tudo que nós fizermos por Deus não é o bastante. Não é o bastante, meu irmão. Estar aqui toda terça e toda quarta não é o bastante. Servir no nosso ministério não é o bastante. Todos os dias ter que fazer oração pessoal, estudo bíblico, ler livro, sabe? Não é o bastante. Rezar terço, rezar rosário, fazer vigília, penitência, jejum, não é o bastante. Não, escreve em teu coração, diz São Francisco, por Deus, nunca é o bastante. Nunca é o bastante. Amém? O que você tem feito na sua vida? Já deixou pai, deixou mãe, deixou o futuro de glórias, não é? Por Deus, pois isso não é o bastante. Já foi ridicularizado por todos os da tua cidade, não é o bastante. Já foi incompreendido pela tua família, não é o bastante. Já se despiu de todas as tuas roupas por causa de Cristo, não é o bastante. Teu corpo já está todo chagado por causa de Cristo, não é o bastante. Já tem até estigma nas mãos, pois não é o bastante. Já está cego, sem ver, por causa de Cristo, não é o bastante. Tá? Não é o bastante. Gente, às vezes eu fico pensando que a gente está assim, umas vacas e uns cavalos tão gordos, que eu tenho medo da gente não passar na porta do céu. De verdade. Eu penso lá em casa com meus botões, olha. Eu digo, meu Deus, na minha mente assim, eu fico pensando no meu juízo, criando coisas. Na minha mente, Jesus, a gente está tão assim, cheio, né, se estourando, que a gente não tem como passar na porta do céu, né? Porque quando a gente olha para a vida de um gigante, como diz Santa Teresinha, né? De um gigante desse daqui, a gente se vê exatamente isso, essa vaca muito gorda, esse boi muito gordo, que ainda não fez nada. Não fez nada. Nosso jejum é miséria de jejum, não é jejum. Nossa penitência não é penitência. Nossa vigília não é vigília. Não. Nossa vigília não é vigília. Se duvidar, nossa oração não é oração. Nosso estudo bíblico não é estudo bíblico. Não é assim? Talvez seja um faz de conta. Talvez seja uma coisa apressada. E por aí vai, não é? Então, não é assim que se entra no céu. Para quem tem vocação de céu, precisa de muito esforço, muita guerra, muita luta. É por isso que São Paulo diz assim: tenho contra ti que tu não resististe até o fim, até o sangue, na luta contra o pecado. Eu gostaria de partilhar ainda uma folhinha desse livro aqui com vocês. Esse livro aqui é bom. Esse livro aqui é uma relíquia. Um dia colocaram os livros da Dona Oneide no lixo e a minha irmã encontrou e pegou esse daqui. E um dia eu cheguei na casa dela, vi uma capa diferente. Minha irmã, que livro é esse? Ela disse: São Francisco, povo levando para mim agora mesmo. De 1978. Eu tinha 10 anos. Mas é lindíssimo. Quero partilhar apenas uma página. Que hora que vocês leem? Todo mundo tem que ler, não é? Ler livro, revista. Tem que ler, gente. Se você não comer no mínimo 3 livros por mês, você não vai sair do lugar, não. É verdade. Vamos lá. Eu faço que nem
professor Felipe aqui, né, eu vi ele dizendo que a biblioteca dele tem 2.000 livros. Desses 2.000, todo tempo ele tem 300 que não consegue ler. Tá igual lá em casa, né? Tem bem 5, 6, 10 na fila todo tempo. Mas vamos lá. Vejam só. Fala da obediência, tá certo? É um capítulo todinho, mas eu vou pegar pelo menos alguma coisa. São Francisco fala o seguinte. Ele está falando para a congregação dele sobre a questão da obediência. São Francisco pediu ao frade que fosse até Assis e ali dirigisse ao povo as palavras que Deus lhe inspirasse no momento. E aqui ele estava ensinando o irmão a ser pregador. Vá a Assis, e quando chegar em Assis, você fale o que Deus lhe mandar. E o fradezinho foi. E ali se dirige ao povo as palavras que Deus lhe inspirar no momento. Era o irmão Rufino. Irmão Rufino, dizendo-se simples e ignorante, pede que eu dispense de tal tarefa, mas eu não sei falar. Eu sou rude, sou ignorante. Me dispense, Pai Francisco. São Francisco então lhe diz: visto que não obedecestes imediatamente, eu te ordeno, por santa obediência, que, nu como nascestes, apenas com os calções, vás a Assis, e entres numa igreja, assim despido, e prega ao povo. Coitado, né? Já pensou se eu treinasse vocês assim? Eu não estaria sofrendo tanto, né? Pois é. Olha só, o pobre do Rufino não foi da primeira vez. Me desculpe, pai, sou rude. Aí São Francisco pensou numa maneira melhor de fazer ele pregar, não é? Antes era nas ruas. Agora é nu dentro da igreja. Ouvindo isso, irmão Rufino tirou o hábito e seguiu. Logo depois para a cidade. Ao chegar, entrou numa igreja e do púlpito começou a sua pregação. Diante do inusitado daquela figura, os moradores do lugar deram de rir caçoado o frade. A essa altura, São Francisco começa a arrepender-se da dura tarefa que havia ordenado. Para vocês verem como um coordenador sofre. O coração de mãe também fala, não é? Então, São Francisco começou a arrepender-se da dura tarefa que havia ordenado. E, a fim de se penitenciar, experimenta em si mesmo o que havia ordenado ao outro. Para isso, despindo-se ele também do hábito e encaminhando-se até Assis. Ao vê-lo daquela forma, os assistentes julgaram-no igualmente louco, passando a escarnecê-lo. No preciso momento em que Francisco chegou à igreja, Frei Rufino pregava: ó caríssimos, abandonai o mundo e deixai o pecado, humilhai-vos aos outros, se desejais evitar o inferno, observai os mandamentos de Deus, amando a Deus e ao próximo. Se desejais ir para o céu, fazei penitência. Se desejais possuir o reino dos céus, fazei penitência. Encaminhando-se até o púlpito, São Francisco prega com fervor o desprezo ao mundo, a penitência santa, a pobreza voluntária, o desejo do reino celestial, a nudez, o opróbrio e por aí vai. O que a gente tira dessa pequena história, desse fato? Gente, a obediência, mas na frente ele vai falar, ela deve ser uma coisa instantânea. Nossa Senhora é nosso modelo de fé, não é? Nossa Senhora questionou? Não questionou. Jesus questionou o Pai: por que eu vou morrer na cruz?
Não questionou. Simplesmente morreu na cruz. Né? E a gente não tem medo. A gente diz que quem obedece nunca erra. Não é assim? Então vamos lá, continuando. Uma outra história. Então São Francisco, se eu terminar a história, né? Veste a si e ao irmão Rufino e regressam ao convento. Final do episódio, assim está registrado pelo cronista. E assim vestidos, voltaram ao convento da Porciúncula, louvando e glorificando a Deus, que lhes dera a graça de vencer a si mesmo, pelo desprezo de suas pessoas, e de edificar as ovelhas de Cristo com um bom exemplo, demonstrando como o mundo é desprezível. E naquele dia cresceu tanta devoção do povo para com eles, que bem-aventurado se julgava quem podia tocar a orla de seu hábito. Então, de toda essa história, né, ele estar em uso, que eles mais pregaram, foi o desprezo ao mundo, e o povo se voltou todo para São Francisco, na realidade, para Deus, por causa desse ensinamento. A submissão perfeita, a vontade do superior, era o que Francisco procurava ensinar. Então, São Francisco não ensinava qualquer obediência, nem qualquer submissão, mas uma obediência perfeita, uma submissão perfeita. Obter uma coisa que se pediu, aí ele vai dar um outro ensinamento. Obter uma coisa que se pediu é uma permissão, mas executar o que foi imposto sem que se tenha solicitado é uma santa obediência. Uma coisa é o Tiago chegar para mim e me pedir: Lucinha, posso faltar a célula hoje? E eu dizer: pode. Então ele falta. E aí a gente diz assim, ele é obediente. Não é assim? Mas São Francisco vai dizer que a santa obediência não é assim. A santa obediência consiste em eu executar o que me foi imposto sem que se tenha solicitado. Ou seja, significa eu fazer sem ninguém me pedir. Né? No nosso caso, espiritualmente, eu viver tudo que me ordena o próprio estatuto sem que ninguém me peça, sem que ninguém me cobre. Não é assim? Então, isso São Francisco chama de santa obediência. E nós somos chamados a vivermos a santa obediência, como Cristo, como Nossa Senhora, como os nossos baluartes. Para me ser obediente, não precisa ninguém estar me cobrando, ninguém está me exigindo. Eu já faço antes mesmo que me peçam. E nisso está a glória de Deus. Não é assim? Isso é santa obediência. Ambas são boas. No entanto, diz São Francisco, a segunda é mais segura. Obedecer sem que lhe tenha pedido. Executar sem que ninguém tenha lhe imposto, tenha lhe solicitado. Diz ainda que dificilmente se encontrará no mundo inteiro um religioso que obedeça perfeitamente ao seu superior. Diante disso, seus companheiros lhe perguntaram: o que é então a perfeita obediência? Francisco esclarece-os desta forma: levai esse corpo sem vida e colocai-o onde vos aprouver. Vereis que ele não resistirá, não murmurará contra o lugar que se lhes destinar, e não reclamará se não o puserem em outra parte. Então, o que é a santa obediência para São Francisco? Pegue um corpo e coloque onde você quiser. E você vai ver que esse corpo não reclama, não fala, não resmunga, não diz nada. Se você colocá-lo num outro local, ele também não vai resmungar, não vai falar, não vai dizer nada. Às vezes eu gostaria de ter sido treinada por São Francisco. E ele diz ainda: e se o puserem em outra parte, ele também ficará mudo. Se o assentarem numa cadeira, ele não vai olhar para cima, olhará para baixo.
Claro, não tem força, né? Se o vestirem de púrpura, ficará 2 vezes mais lívido. Tal é o verdadeiro obediente. Não pergunta por que o deslocam, não se preocupam com o lugar onde o põem, e não insiste para que o transfiram. Dá-lhe um alto cargo, que ele conservará na sua humildade de costume. E quanto mais o honram, mais ele se julga indigno. Isto é obediência. Não é? Os nossos baluartes são luz, diz o estatuto, são luz para nós. Tem dificuldade em obedecer? Estuda São Francisco. Você vai obedecer ligeirinho, não é? Ligeirinho. Preste até o livro, com muito cuidado, com muito zelo. Esta é a obediência mencionada no início de suas regras. Francisco, apesar de por direito ser o chefe de seus irmãos, entregou a Pedro de Catânia o governo da ordem, prometendo-lhe irrestrita obediência. Apesar de ser o fundador da ordem, ele entregou o governo a outra pessoa e disse: não se preocupe, eu vou ser obediente a você em tudo. Entendeu, gente? Então, eu me lembrei que tinha lido isso aqui, são muitas páginas sobre a obediência, mas para mostrar assim que a santidade, ela não acontece em nós se nós não treinarmos em nós a obediência, se nós não nos adestrarmos no exercício da obediência. É preciso obedecer, é preciso submissão, sabe? É preciso, meu Deus, eu fico impressionado, uma pessoa falta a célula e não diz mais nada, não liga. Meu irmão, estou doente, eu não posso ir, reza aí por mim, é possível que eu falte? Né? Aconteceu isso, estou numa viagem, não tenho como chegar, você me entende? Por que eu não estou indo? Posso faltar desse jeito por causa disso? E por aí vai, meus irmãos. A obediência é um caminho de santidade e garantia do céu. É tanto que Jesus Cristo, ele foi chamado o obediente. Ele derrotou todo o mal e todo o inferno por causa da sua obediência. Ele é o obediente. Não custa nada. Seja obediente. Obediente, a gente pede até. Obediente às suas autoridades. Obediente à igreja, à voz da igreja, aos ensinamentos dos pastores. Seja obediente. Gente, obedecer não é fácil. Obedecer é um caminho de humildade. Por isso, só os humildes obedecem. Sabe que se você não obedece, é porque você não chegou ainda ao pedestal da humildade e precisa chegar. E precisa trilhar o caminho da obediência, que, por consequência, é o caminho de quem é humilde. Os obedientes triunfam junto de Deus, na glória de Deus. Amém? Vamos olhar um pouquinho para o ícone de São Francisco. Que está aqui de forma bela, né? Na sua pobreza, na sua simplicidade, mas também na sua realeza. E com palavras, peça a São Francisco o dom da obediência. Faça obediente. Né? Me faça humilde para que eu possa obedecer. Que eu entenda que eu preciso ser treinado na obediência. Que obedecer é um caminho seguro para o céu. É um caminho de felicidade. É um treinamento de felicidade. Nós vimos que São Francisco, por ser o fundador da ordem, mas entendeu que ele precisava obedecer. Por isso, ele entregou o governo da ordem a uma pessoa para que ele pudesse também obedecer. Ter a quem obedecer. Ó Jesus, pela intercessão de São Francisco, o obediente,
nós te pedimos, ajude-nos neste caminho de obediência. Forma-nos para a obediência. Forma-nos para que possamos obedecer à tua voz, obedecer à comunidade, que é a tua vontade. A comunidade é a tua vontade, Senhor. Obedecer às nossas autoridades, porque elas são para nós a tua voz. Treina meu coração, Senhor, no caminho de obediência. Adestra-me para que eu possa obedecer. Que eu perceba, Senhor, os teus sinais quando o Senhor estiver me treinando para a obediência. Que eu perceba, Senhor, todos os dias da minha vida, os teus sinais deste treinamento da obediência. Faz-me obediente, Senhor. Porque se eu for obediente, eu vencerei o demônio e suas ciladas. Vencerei o mal. Vencerei, Senhor. Vencerei. Ajude-me, Jesus, nesse caminho de obediência. Ajude-me, Jesus, para que eu possa, como Francisco também, chorar aos quatro cantos dessa cidade e proclamar para todos que o amor não é amado, que o amor não é amado. Porque aqueles que te obedecem, Senhor, aqueles que vivem da santa obediência, conhecem a Ti como verdadeiro amor das suas vidas e obedecem. Dá-nos a graça de sermos fiéis aos nossos estatutos, obedientes ao que está proposto nos nossos estatutos, para que possamos ser felizes, 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 porque a felicidade está em fazer a Tua vontade, Jesus. Candalabalari, alabalari, yalabalalari, alalalari, barialabalari, alabalari, alalalari, barialabalari, erelere, alari, alari. Yerere alari 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 baricandala balari alabalari alabalari. Todo esse caminho de obediência por Ti, Jesus, para que a humanidade possa ver em mim que o amor não é amado, possam amar o amor como Tu amaste, São Francisco. Candalabalari, alari, alari, alari. Obrigada, Senhor, pela vida de São Francisco, pelos seus ensinamentos, por ele ser luz nessa vocação, por esse desejo que Ele implanta em nós de gritar ao mundo que o amor não é amado, por esse caminho de obediência, de treinamento para a obediência. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada por nos dar de presente o nosso Pai Francisco lá no céu, para que Ele rogue por nós, rogue para que essa comunidade seja santa, para que esse povo eleito seja santo e possa um dia contemplar a face de Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Vou aplaudir nosso baluarte. Pela coragem, né? Pela ousadia de Francisco, pela radicalidade em ser aquilo que Deus projetou para ele. Lembra daquela historinha do repolho? Que ele estava treinando seu monge, né? E mandou o monge plantar o repolho de cabeça para baixo. E o monge ficou louco, né? Porque o repolho, né? Você sabe que tem aquele tronco e em cima é só folha, né? E ele disse: vai ali na horta e planta esse repolho de cabeça para baixo. O homem não aguentou, o frade não aguentou, Francisco voltou. Mas, Pai Francisco, o repolho não se planta de cabeça para baixo. Aqui o tronco, né? É onde vai poder enraizar e crescer.
E o pai Francisco olha para ele e diz assim: eu não estou te mandando plantar repolho para que tu te tornes um agricultor, mas para que tu sejas obediente. E aí, que tal? Que tal ser treinado por Francisco, né? Estou te treinando na obediência, não quero fazer de ti agricultor. É o fraco, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.